Olá, está no ar mais um programa Contraplano. Hoje o nosso bate-papo será sobre música, e música de boa qualidade que vem trazendo grandes nomes do blues internacional aqui para Jacareí. Muitas pessoas já puderam prestigiar nomes conhecidos que passaram pelos palcos aqui da cidade nas apresentações do Clube do Blues. Esse foi um projeto idealizado pelos músicos Marcelo e Danilo, que estão aqui hoje em nosso estúdio e vão contar um pouco mais sobre este projeto para a gente. Sejam bem-vindos, Marcelo, Obrigado. Danilo, obrigada Olá. pela participação. Obrigado. Primeiramente, queria que vocês contassem um pouquinho aí pra gente quando que a música fez parte da vida de vocês, que surgiu aí esse interesse para trilhar esse caminho musical. Eu escuto blues desde que eu sou pequeno, né, em casa. O meu pai, ele ouvia blues, dançava na sala de casa ouvindo blues com a minha mãe. Músicos de blues clássico, assim como Muddy Waters, B.B. King. E eu cresci ouvindo esse tipo de som. E na minha adolescência é que eu comecei a me interessar mais realmente pelo blues e pegar os CDs do meu pai, escutar e curtir aquilo. Comecei a tocar um pouco de guitarra, mas depois me apaixonei pela gaita e comecei a estudar gaita mais do que tudo na minha vida, né? E o blues começou a fazer parte do meu dia a dia até hoje, né? E na sua vida, Danilo, como que foi? Na verdade, a minha primeira paixão foi a guitarra, né? Foi um instrumento em si. Meu pai, ele tocava um pouco de violão. Digo tocava porque hoje ele tá meio preguiçoso, anda tocando pouco, mas ele tocava. E eu me interessei primeiro pela guitarra, pelo violão e tal. Foi o que me aproximou da música, assim. Mas logo em seguida eu já tocava um pouco, né? E logo em seguida eu conheci o blues e foi no blues que eu quis direcionar os meus estudos, assim. Porque a música, ela tem muitas vertentes, né? Então você pode, como guitarrista, você pode trabalhar em várias áreas, né? A música, cada estilo tem a sua peculiaridade, então... E foi no blues onde eu me identifiquei mais. Então, dali eu não parei mais, assim. Eu comecei a tocar guitarra e já entrei de cabeça no blues. E em que momento aí vocês se encontraram, que vocês decidiram se juntar e seguir nesse caminho juntos, né? Vocês uniram aí um amor que vocês se identificaram. Como que foi essa troca? Eu não sei precisar mais ou menos, assim, a data que eu conheci o Marcelo, mas eu acho que foi por volta de 2000, 2001. Eu já tocava blues, mas não conhecia pessoalmente. A gente se conheceu através de um amigo que a gente tinha em comum. O Marcelo dava aula numa escola de música aqui de Jacareí. E esse meu amigo dele também dava aula lá e me apresentou pra ele. Falou, pô, você toca blues, tem um cara aí que toca gaita bem pra caramba. Isso há 15 anos atrás, né? Daí a gente ficou se conhecendo, no primeiro momento a gente ficou amigo e tal. Daí uns 2, 3 anos pra frente, 2003, por aí, ele me chamou pra tocar na banda dele. Ele tinha uma banda, ele montou uma banda, que era o trabalho solo dele, chamava Marcelo Naves e os Maquinistas do Blues. E daí eu comecei a tocar com ele nesse trabalho e daí a gente não parou mais. De lá pra cá a gente sempre tá junto aí, meio que eu fico mais junto com ele até do que com a minha família às vezes, é meio que um irmão, assim. E o blues, anos atrás, eu acredito que, apesar de ele ser conhecido mundialmente, era mais restrito o espaço, né? Então, era uma identificação que vocês tiveram, mas que ainda era bem restrito, né? O blues, ele é uma música que sempre teve viva, né? Eu falo assim, sempre teve em alta, mas nunca teve nas grandes mídias. Hoje está tendo um pouco mais de espaço nas grandes mídias. Mas não é uma música que você vê... É uma música de moda que, muitas vezes está na moda o reggae, está na moda algum som universitário, mas depois de um tempo muda aquela moda, né? O blues nunca entrou nessa onda da moda e da grande mídia. Seria legal até se entrasse, mas nunca entrou. Mas ele também nunca teve em baixa. Sempre desde 1950, o blues sempre teve forte no mundo, né? Os shows de blues sempre aconteceram. O que aconteceu é que foram surgindo grandes festivais, grandes casas e grandes eventos que começaram a fazer o blues como seu carro-chefe, né? E que antes eram só nos barzinhos de blues, nos Estados Unidos, nos bares de negros, os Juke Joints. Então, mas ele sempre esteve vivo, assim, sempre foi falado, né? A gente chegava nas lojas de CD, até aqui em Jacareí comprei muito disco de blues. Tinha os discos
todos à venda, e daí tinha aquele bacião de CDs de R$9. O blues sempre estava ali. Tava ali E a presente. gente comprou muito clássico, assim. É que o blues é uma música de raiz, na realidade, né? E, assim, eu acredito que quando a música é de raiz, ela nunca morre. É que nem a nossa moda de viola, que aqui na nossa região é muito forte, tradicional, né? Sim. O blues eu até comparo um pouco com isso, porque ele surgiu também na região rural, né? Nos campos de algodão ali dos Estados Unidos. É isso que eu ia aproveitar para perguntar sobre a origem do blues, né, para o pessoal até entender um pouquinho melhor. E quando que veio para o Brasil que foi mais expansivo, assim? Então, o blues, ele, com certeza, ele é originário da África, né? Ele veio para os Estados Unidos através dos escravos, né? Que vinham da África para trabalhar nas lavouras dos Estados Unidos. E ali, né, durante a lida ali, o processo de colheita e tal, eles cantavam as músicas até para dar ritmo ao trabalho. Tinha uma coisa a ver com o trabalho também. E inicialmente o blues era uma música mais vocal do que qualquer outra coisa, que era chamada work song, que eram as canções de trabalho, né? Então ele se originou ali, eu calculo que ali em meados já de 1800 e alguma coisa, começo dos 1900 ali, começou a surgir o blues. E ficou forte nos Estados Unidos, aí foi se criando outros estilos de blues, né? Com cada região dos Estados Unidos o blues se criava de uma forma. É o que acontece normalmente com todo tipo de música. Aqui no Brasil a gente tem relatos assim, das primeiras bandas de blues dos anos 80. Eu acredito que antes dos anos 80 a gente ainda não tinha uma cena de blues. A cena começou a se formar no Brasil por volta dos anos 80, com algumas bandas com blues etílicos, um pessoal do Rio que toca até hoje, inclusive são nossos amigos, Celso Blues Boy, o pessoal Nuno Minderes também, que tocou no festival, também é um dos nomes pioneiros do blues. E hoje aqui tem bastante espaço, né? A gente vai comentar depois também sobre o festival, mas a criação desses festivais, desses projetos que ampliam esse conhecimento é muito importante para vocês, né? Isso faz, como eu falei, muita gente não gosta de blues, não escuta blues, porque não tem contato com blues, o blues não chega até ela. Se ela liga a televisão, não vai rolar blues normalmente. Vai rolar outras coisas. É igual a música clássica, dificilmente. Hoje em dia tem alguns canais específicos, mas dificilmente você liga Globo, SBT ou outras grandes mídias e você vê um puta show de blues, assim, não tem. Normalmente, ou música clássica, que eu estava falando, é igual a música clássica. Normalmente você liga, não tá rolando Vivaldi, Beethoven, grandes peças. É raro de você ver a música clássica nas grandes mídias. Igual o jazz, igual o blues, né? Essas músicas são um pouco mais, eu não diria restritas, porque elas não estão restritas, elas estão abertas, né? Sim. Mas é um pouco mais difícil de o povo ter contato. E quando acontecem esses festivais, esses eventos, mostrando mais o blues, muita gente vê e se apaixona, se interessa, começa a comprar disco, começa a seguir. Hoje em dia com o Facebook tá tudo mais fácil, né? Com a internet, o pessoal acha, né? Fica mais fácil. Já existe em players de música, que nem Spotify ou Deezer, se você pôr lá os estilos, ou até em televisão a cabo, que tem aquelas canais de música, já existe o ícone blues, né? Há muito tempo atrás não existia, não era tão fácil você achar coisas de blues, né? Hoje em dia já é uma grande tá mais evolução. fácil. E aí vocês idealizaram juntos o Clube do Blues, né? Conta pra gente um pouquinho do início aí dessas apresentações. Antigamente era no Pátio dos Trilhos e hoje vocês já prosseguiram um longo caminho, né? O Clube do Blues foi uma ideia idealizada por mim e pelo Danilo Cime e com muito apoio do Capucci, do Alberto Capucci, que começou esse projeto junto com a gente, que ele era o responsável na Fundação Cultural na época. Legal. E a gente começou chamando Noite do Blues e depois Sexta Blues, que era toda sexta-feira do mês. E isso acontecia lá no Pátio dos Trilhos. Era um show bem menor, mas um show de blues tradicional. E a gente trazia alguns amigos de São Paulo, alguns artistas para fazer participações. E ele foi lotando, foi crescendo. O primeiro show tinha menos de 100 pessoas, o segundo já tinha 160 pessoas, 200 e poucas pessoas. Daí o Capucci sugeriu a gente migrar para o museu, para o MAV, Museu de Antropologia. Cenários muito bacanas Muito aqui bacanas. da cidade. Quando migrou para lá, a gente colocou o nome de Clube do Blues, que era a ideia de fazer um clube mesmo de blues, né? E a galera ia lá assistir blues, e quem tocava blues subia no palco para dar canja com a gente. Então iam alguns alunos meus, alguns alunos do Danilo, alguns amigos. Na metade do show eles subiam no palco para dar canja.
E com isso a gente começou a chamar artistas também renomados para participar. Trouxemos nomes, grandes nomes do blues nacional também, gaitistas, guitarristas para participar. E o projeto foi crescendo. Daí a gente trouxe a primeira atração internacional, na época foi o Kenny Brown. Isso foi em que ano? Foi 2012. 2012, legal. E o projeto foi crescendo, atingiu 460 pessoas no museu. Olha só. A gente foi proibido de continuar tocando o projeto lá, porque o museu não comportava aquele número de pessoas por causa da estrutura histórica. Tivemos que migrar para o Educar Mais Centro, que é um palco maior. Fizemos também na Sala Mário Lago. Também lotou a sala, não cabia mais. Depois, com a inauguração do teatro da Sala Ariano Suassuna, foi para a Sala Ariano Suassuna, até que os 2 últimos shows a gente teve mais de 700 pessoas nos shows. Nossa. Lotação máxima do teatro. Todas as cadeiras lotadas e gente de pé. Então, pra gente é uma alegria, né? Nossa. O blues tendo tanto espaço e tomando tanta dimensão aqui na cidade de Jacareí, né? Você vê que tem muita gente que gosta do blues aqui. Sim. E na região, que vem até aqui assistir. E deve ser muito gratificante, né? Eu imagino, queria até que vocês contassem um pouquinho qual que é o sentimento que bate aí, vocês lembrarem lá da primeira apresentação, né, no Pátio dos Trilhos, ainda buscando esse reconhecimento e mostrar para as pessoas mesmo que existe, que tem música boa também, e ver hoje, né, essa evolução, lotar a Sala Ariano Suassuna, eu imagino que deve ser um sentimento de gratidão muito grande, né? Sim. Até comentei isso esses dias com o Marcelo, a gente estava conversando, a gente conversa muito, né? Até para aprimorar o projeto e ideias de outros projetos também. E um dos assuntos que eu estava falando com ele era justamente isso, né? Quando a gente voltar lá atrás, quando a gente começou, quando a gente se conheceu aqui em Jacareí, né? E começamos a tocar. Hoje quem vê o projeto, quem assistiu o festival, quem acompanhou o sucesso do Festival de Blues, que o festival também é uma coroação do Clube do Blues, né? Não existiria o festival sem o Clube do Blues. E não existiria o Clube do Blues se a gente não tivesse se conhecido há 15 anos atrás e montado a banda, enfim. Então, nossa, é muito bacana, assim. É uma realização mais do que, assim, de profissional, mas não só na área de música, assim. Eu me sinto realizado também como produtor, porque de estar podendo oferecer uma cultura diferente para as pessoas aqui da cidade. É legal, a gente sai na rua, todo mundo cumprimenta a gente, fala, pô, fui no festival, eu vou no Clube do Blues. Então isso pra gente é muito gostoso. Às vezes eu me sinto tão bem tocando, quando eu tô ali tocando, mas quando alguma pessoa vem me cumprimentar também e elogiar o projeto, elogiar o festival, é quase a mesma satisfação que eu tenho assim de quando eu tô tocando. Então, esse retorno é muito bacana também, né? E uma das coisas que a gente acha legal é isso, a gente tá fazendo isso acontecer aqui. Porque a gente já vê isso acontecer em outras cidades do Brasil. Né? Os festivais de blues, eles são comuns no país e existem grandes eventos de blues, né? Festivais que nem Festival de Rio das Ostras, Festival de Paraty, que tem um bem famoso, né? De Guaramiranga. Então a gente toca em todos esses festivais ao longo do ano. Né? Desse ano a gente tocou em alguns grandes festivais lotados, só que a gente não via isso acontecer na nossa cidade, e a gente queria, foi até a ideia inicial do Clube do Blues, né? De a gente trazer, a gente tocar na nossa cidade, que um monte de gente, até amigos e da nossa família, falava, quando vocês vão tocar aqui? E a gente só tocava longe. E daí a gente, não, vamos começar a fazer um projeto, e daí começou a ideia do Clube do Blues e chegou até hoje, né? Chegou até o sucesso que está o Clube do Blues hoje e até o festival. Com o festival. O festival a gente vai falar daqui a pouquinho, quero que vocês contem um pouco mais de tudo o que aconteceu por lá, né? Ele foi realizado em setembro, a gente vai dar uma pausa, fazer um breve intervalo, já a gente termina esse bate-papo. O Contraplano vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, não saia daí.